Olá, queria falar nesse vídeo sobre o sucesso da Coreia do Sul e alguns bons livros que eu li sobre o tema, né? É legal porque tem uma literatura gigante sobre Coreia do Sul, infelizmente muito pouco em português, a maioria em inglês, né? Então tem muita referência legal, né? Começando por esse daqui, que talvez seja o mais famoso de todos, né? Que é o Asia's Next Giant, da Alice Amsden, que é um livro maravilhoso, né? A Amsden é uma economista incrível, estava baseada no MIT, nos Estados Unidos. Ela faz uma análise profunda do sucesso da Coreia, né? Lembrando que a Coreia talvez seja o caso mais incrível de desenvolvimento econômico de país que se desenvolveu nos últimos 50 ou 60 anos, né? A Coreia do Sul, que tinha 1/3 da renda per capita brasileira nos anos 60, e hoje o Brasil tem 1/3 da renda per capita coreana, né? A Coreia do Sul, que produzia e exportava seda, cabelo, peruca feita de cabelo humano, bicicleta, guarda-chuva, que era uma economia bastante ridícula do ponto de vista de eficiência produtiva, né, de conhecimento, de capacidades produtivas. Hoje uma das economias mais high-tech do mundo, né, naqueles indicadores que eu gosto de complexidade produtiva e sofisticação produtiva, tem grande destaque. Ela conseguiu ultrapassar todo mundo emergente, né, inclusive o Brasil, coitado, o Brasil fica até ridículo, né, quando a gente olha para a Coreia do Sul, né? Aliás, se o Brasil é talvez a grande história de fracasso do mundo emergente dos últimos 30 anos, a grande história de sucesso é a Coreia do Sul, né? Então, vale a pena olhar um pouco do que se fez lá e do que aconteceu lá, né? No Brasil tem um pouco essa ideia, como sempre, ingênua, né, de pessoas que não conhecem do tema, né, que dizem que a Coreia simplesmente investiu em educação e abriu economia, né? Como se isso daí fosse um negócio simples, né? Que você investe em educação, abre a economia e o desenvolvimento vem por gravidade como algo natural, né? Nada poderia ser mais longe da realidade do que essa ideia simplista, até quase boba, né? De quem nunca estudou desenvolvimento econômico, né? Então, eu vou falar um pouquinho desses livros, né? E do que a Coreia do Sul fez, porque eu acho que são lições muito legais, né? Para o mundo emergente, especialmente para o Brasil, né? O grande nome, o grande líder, né? O que levou adiante o sucesso da Coreia do Sul, né, que implementou esse modelo de sucesso na Coreia do Sul, foi o Park Chung, que foi o ditador, né, que teve lá durante muito tempo, e ele teve um pulso forte na economia, né? Ele fez o que os economistas chamam de Estado desenvolvimentista, né? Ele usou o Estado coreano, usou toda a força do Estado coreano para criar uma incrível iniciativa privada robusta e aguerrida na Coreia do Sul, né? Então, é mais um exemplo do que eu sempre digo, que o desenvolvimento econômico vem sempre da articulação e da soma do Estado e do mercado, né? Do Estado e da iniciativa privada, nunca ou um ou outro, né? Inclusive as grandes empresas coreanas, pegue a Hyundai, por exemplo, né? A Hyundai, que é um caso icônico, né, da Coreia, né? O Park Chung era amigo, né? Amigo pessoal do fundador da Hyundai, do tipo jantar toda semana, né? Bem aquela coisa de capitalismo de compadril, né? Que se fala aqui no Brasil. Só que lá o capitalismo de compadril criou os gigantes tecnológicos que conquistaram o mundo, né? Essa que foi a grande diferença. Aqui, não, né? Então, o Park Chung, ele praticamente jantava toda semana com não me lembro agora o nome do fundador da Hyundai, mas depois eu vou deixar referências aqui, vou deixar um post aqui do meu blog com vários livros e várias referências, né? E ele ajudou muito na criação da Hyundai, né? E dando regalias e benesses para a Hyundai. A Hyundai começou como uma empresa de construção civil, depois ela foi avançando para fazer barcos, motores, carros, né? Plataformas, né? De offshore e assim por diante. Mas o Park Chung, ele sempre ajudava as empresas coreanas com contrapartidas, né? E a principal contrapartida para ele era exportação, né? Eficiência tecnológica. Então ele queria ver essas empresas aumentando a sua capacidade tecnológica e a sua eficiência, né? E conquistando espaço no mundo. Aquelas que não conseguiam mostrar esse resultado, ele simplesmente cortava os subsídios dela, cortava a proteção. Ele deu muita proteção tarifária, né? Então essa ideia de que a Coreia seguia uma estratégia liberal é meio ridículo, né? Ele fazia, o Park Chung e o governo coreano cansou de fazer reserva de mercado, proteção tarifária, subsídio para exportação, crédito subsidiado de bancos públicos, dos bancos coreanos, né? Só que tudo isso com uma contrapartida clara de conquista de mercado mundial, de aumento de exportação e de sofisticação produtiva e tecnológica. Então não tinha moleza, né?
ao contrário do que aconteceu no Brasil e na própria América Latina, as benesses eram dadas como sujeitas a metas a serem cumpridas e sujeitas a contrapartidas de desempenho tecnológico, né? Essa que foi a grande diferença. E quem não conseguia, simplesmente quebrava, ele cortava o subsídio, cortava o empréstimo e assim por diante. Então, o Estado desenvolvimentista coreano, e é isso que a Alice Amsden mostra nesse livro, e o próprio Ha-Joon Chang, meu amigo, tem um baita livro também, que é o East Asian Development Experience, The Miracle, The Crisis and the Future, em que ele analisa também um pouco da crise asiática, né? Um outro livro que eu adoro, que também, para variar, não consigo achar aqui na biblioteca, mas eu vou deixar a referência, é o do How Asia Works, do John Studwell, que era um jornalista da The Economist, que era meio correspondente para assuntos de Ásia, né? E ele faz um relato incrível aí do desenvolvimento e do enriquecimento, não só da Coreia do Sul, mas também da Malásia, da Tailândia, Malásia foi bem, não tão bem quanto a Coreia do Sul, Tailândia um pouco mais pobre ainda no passo a passo, e a Indonésia, eu ia falar Indonésia, né? Indonésia ainda mais atrasada, e Filipinas querendo dar algum sinal de melhora. Claro que os grandes modelos de sucesso são Taiwan, Japão, Taiwan, Coreia e agora, mais recentemente, a China, né? Então a Coreia, o Estado coreano soube conduzir e ajudar a iniciativa privada coreana como ninguém, e produziu esses gigantes, né, que são a Samsung, a LG, conforme eu estava comentando, a Hyundai também, né? A Hyundai tinha reserva de mercado, por exemplo, para carros, né? Tinha tarifas bastante altas para proteger a venda de carros da Hyundai dentro do mercado doméstico coreano, né? Tinha monopólio de produção de plataformas que o governo deu para ela, mas claro, de novo, sujeito a essa eficiência que ela de fato conseguiu, né? Hoje a Hyundai é uma das... ela representa um absurdo do PIB coreano, né? São aqueles chaebolls, que são os grandes conglomerados empresariais que foram turbinados pelo governo Park, com essa contrapartida de conquista de mercados mundiais e de avanço tecnológico, né? O Park, ele era um cara muito pragmático, né? Engraçado porque ele tem livros, ele quase escreveu um livro de desenvolvimento econômico, né? De que um país deveria fazer para se desenvolver, né? Por exemplo, no aço, ele foi muito pragmático, ele fez uma estatal do aço, que é a POSCO, né? Hoje a POSCO é uma gigante, já não mais estatal, uma top 5 de produção de aço do mundo, super eficiente, e ela foi construída pelo General Park, né? Ele falou, olha, sem aço não dá pra gente ter indústria naval, não dá para ter indústria automobilística, então vou fazer aqui das tripas coração para construir uma empresa de aço estatal. E ele foi perguntar a opinião do pessoal do Banco Mundial, dos economistas, e tentar pegar empréstimo. E aí os caras falam, não, imagina fazer aço, industrializar a Coreia, a vantagem comparativa de vocês é produzir arroz. Então fiquem aí produzindo arroz para fazer o sushi da Ásia e não vão se meter a besta de fazer industrialização e siderúrgica, que vocês não têm nenhuma vantagem comparativa nisso, e a estupidez total de vocês, bem aquela cabeça, né, de economista que a gente já conhece, que eu não preciso me alongar em detalhes, né? Mas o fato é que o General Park deu uma banana para eles e fez a POSCO, conseguiu negociar com o Japão transferência tecnológica, né? Construiu uma estatal super eficiente, né, que era a POSCO na origem, em período recorde, assim, e conseguiu rapidamente ganhar espaço, inclusive no mercado mundial, exportando aço, né? Então é uma história incrível do que se fez com a POSCO, por exemplo, né, que é um dos pilares da industrialização coreana, né? Então, quando a gente mergulha na história da Coreia, a gente vê essa articulação, né, incrível entre o Estado ajudando a iniciativa privada, que vai se fortalecendo, vai ganhando escala e conquista o mercado mundial, inclusive dando saltos tecnológicos, né? Por exemplo, em HD, nas televisões, eles deram um salto de tentar pular da tecnologia analógica, daquelas TVs de tubo, e já pularam para as telas planas e conseguiram ali ganhar um espaço, fizeram um movimento incrível no mercado mundial de TVs. Claro, eles investiram sim em educação muito, né? O General Park tinha essa coisa da ciência e tecnologia a serviço das empresas, né? Então havia uma articulação entre educação, ciência, tecnologia, empresa, produto e mercado mundial, né? E isso funcionou muito bem e, de fato, hoje a Coreia está, vamos dizer assim, na fronteira tecnológica de muitos produtos e ela opera de maneira super articulada com universidade e setor empresarial, né? Então, é verdade que isso foi muito, muito importante, né? Mas não aquela ideia de poliana, né? Que você educa as pessoas e educa, e você constrói empresas poderosas a partir disso, né? Nada disso, né? A educação sem indústria, como eu costumo brincar no blog, né, gera fuga de cérebros. Então,
a educação coreana, senão Cuba seria uma potência, a Argentina seria uma potência, né? O buraco é muito mais embaixo. Você precisa ter um sistema produtivo que seja capaz, né, que consiga absorver essas pessoas, né, integrar essas pessoas no processo produtivo de maneira rentável, né, e que transforme essa educação, esse capital humano, em conhecimento, né, em conhecimento produtivo de produtos que ganhem no mercado mundial, né? Não adianta você simplesmente educar, porque daí você vai ter o motorista de Uber, que é o engenheiro que dirige Uber, né? Então, a Coreia do Sul soube fazer isso. Ela não abriu a economia, vamos abrir a economia e empresas super eficientes vão brotar. Não, longe disso. Você faz uma abertura não estratégica e mal feita, em geral as multinacionais aniquilam o seu setor produtivo, porque elas têm know-how proprietário, têm o domínio tecnológico, elas estão na fronteira, elas têm economia de escala, então elas mandam e desmandam. Vai ser o país que abre assim de maneira inocente, como foi, por exemplo, o Brasil dos anos 90, ainda sobrevalorizando o câmbio, né? Deixando o câmbio muito apreciado, ele é simplesmente surrado, assim, uma surra. Os empresários brasileiros praticamente morreram porque eles vêm sendo surrados há mais de 20, quase 30 anos e não conseguiram competir, né? Especialmente com o câmbio sobrevalorizado e uma abertura violentíssima que a gente fez, principalmente nos anos 90. Agora sobrou um pouquinho de tarifa e tal, mas enfim, se acabar com as tarifas, provavelmente pouco vai mudar, porque a nossa indústria está praticamente destruída, né? Então a Coreia virou uma potência industrial, assim como a China é uma potência industrial, assim como Taiwan é uma potência industrial, assim como o Japão é uma potência industrial, e Estados Unidos, Alemanha e assim por diante, né? O truque da Coreia foi conseguir se industrializar, né, com forte apoio do Estado, né, do PARC, e se industrializar para o mundo. Esse é um outro truque dela, né? Porque ela se plugou na economia mundial. Então não é que ela se abriu para o mundo, ela se integrou na economia mundial. Ela conseguiu criar um sistema produtivo em que quase, sei lá, 50% do PIB dela vai para o resto do mundo. A Hyundai tem uma fábrica que produz, só uma das fábricas que está lá no Porto produz, acho que 3 milhões de veículos por ano. Uma fábrica produz mais que o Brasil inteiro de carros, né? E esses 3 milhões de veículos já vão direto da fábrica para o navio, porque a fábrica está no Porto, lá em Ulsan, né? Que é o Ulsan, eu brinco que é a Detroit coreana, né? Na verdade, Detroit morreu nos Estados Unidos e foi transplantada para Ulsan, né? Que é onde está a base industrial dessa potência industrial que é a Coreia, né? Essa locomotiva industrial está em Ulsan. Depois vocês derem um Google aí, vocês vão ver. Então, só uma fábrica da Hyundai lá, produzindo para o mundo inteiro, é capaz de produzir mais que o Brasil inteiro, com todas as suas multinacionais de carros que só produzem para o mercado interno, né? Então, essa potência industrial, né, que é a Coreia, né, ou essa industrialização coreana foi o que catapultou ela para uma das grandes economias ricas do mundo, né? Então, foi abertura no sentido de se integrar no resto do mundo, educação, mas no sentido de produzir conhecimento produtivo integrado às empresas e industrialização para abastecer o mundo, né? Então esse é o truque, vamos dizer assim, da Coreia e de Taiwan e da China e do Japão, e que vários outros países tentam seguir e imitar, né? Então isso está muito longe dessa ideia bobinha, né, de vamos abrir a economia e vamos investir em educação que o país vai se desenvolver, né? Longe disso. Conforme eu costumo brincar, o comércio mundial não é um amigo secreto em que cada um leva o seu presentinho, né? Não, é porrada, é briga, né? Cada um está tentando ganhar mercado, vender o seu produto com uma competição agressiva e as empresas tentando se diferenciar, construir poder de monopólio, né? E ganhar quanto mais mercado elas conseguirem, né? Então tudo isso está contado nesses livros aqui, no Asia Next Giant, da Alice Amsden, no East Asian Development Experience, do Rajun, meu amigo Rajun Chang, professor lá de Cambridge, no How Asia Works. Do Japão a gente acha o Chalmers Johnson, que é uma bela referência também sobre a história do Japão. Para Taiwan tem o Robert Wade, que é o Governing the Market, que também é maravilhoso, outra referência, Governing the Market, do Robert Wade, que é professor em Londres, acho que se não me fala a memória, na London School of Economics, estou na dúvida agora, mas é em alguma dessas duas faculdades muito importantes de Londres, né? Então tem essa grande literatura de Ásia, de Coreia do Sul e de Ásia. Eu vou deixar aqui uma referência com todos esses livros, e eu acho que é fundamental entender esse debate no Brasil, né? Porque a gente está aqui meio que tentando entender onde a gente errou, né? Estamos aqui mais perdido que sei lá o quê. Então vale a pena buscar, enfim, procurar esses livros, e eu deixo aqui na série de livros que eu li e gostei muito e recomendo. Obrigado.